Depois de um período sem grandes novidades sobre Covid-19, o assunto volta a dominar as mídias agora em novembro. Meu nome é John, sou professor de preventiva da Medway e se liga agora nas principais atualizações de Covid-19 no final de 2022. Primeira novidade já é esse aumento do número de casos que veio depois de um período que estava muito mais tranquilo, ou estabilizado numa baixa ou então reduzindo. Isso, sem dúvida nenhuma, acaba gerando uma preocupação da vigilância epidemiológica, fazendo com que barreiras que antes foram flexibilizadas voltem a ser levantadas. Exemplo disso que agora, dia 25 de novembro, voltamos com a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro de aeroportos. Mas nem tudo é negativo. Tem um lado positivo que, apesar do aumento do número de casos, a gente não viu uma proporcionalização no número de óbitos. Isso faz com que a gente coloque esse feito aonde? Na conta da vacinação. E aí vocês devem estar se perguntando, John, o que justifica esse novo aumento do número de casos? Basicamente, dois fatos explicam isso. O primeiro deles é a nossa imunização. A gente sabe que as duas primeiras doses a gente obteve um nível satisfatório de imunização. Satisfatório é forte, eu diria razoável, mas as doses subsequentes, que são as doses de reforço, chegaram a níveis bastante insatisfatórios. A população literalmente deixou de vacinar. A partir disso, aumenta a suscetibilidade individual e coletiva para novas infecções e também o desfecho mais negativo, como síndrome respiratória aguda grave, internação e também ao óbito. Tudo bem? Um outro motivo foi que a investigação genômica conduzida pela Fiocruz identificou lá no Amazonas, que atualmente é um dos polos sentinelas para que a gente consiga detectar inicialmente as primeiras mutações e que a gente entenda que isso vai dominar aí o território e o perfil brasileiro, tá certo? De duas novas cepas variantes da Omicron. Na realidade, eu estou falando da BQ1 e da BE9. Ambas são derivadas de uma subvariante chamada BA5.3.1 e elas têm características mutacionais bastante parecidas na proteína spike, mas diferenciação em outros pontos do genoma delas. Sem dúvida nenhuma, a Omicron acaba sendo a principal responsável pelas novas infecções aqui no Brasil desde a sua detecção em território nacional, mas a presença de uma nova submutação faz com que a gente levante preocupação epidemiológica e reforce as medidas de vigilância. Mas calma, galera, porque a gente também teve atualizações positivas no enfrentamento de Covid-19 agora em novembro. O primeiro que eu digo para vocês é a liberação pela Anvisa do Paxlovid, que é um antiviral combinado de nirmatrelvir com ritonavir e que foi liberado para hospitais particulares e farmácias, sendo que antes ele era liberado somente para SUS em algumas condições especiais. A condição da Anvisa para democratizar a liberação do Paxlovid é que a Pfizer não comprometa a subsistência, ou seja, mantenha como prioridade o abastecimento dos estoques no SUS, e aí depois ela está liberada para democratizar o acesso ao Paxlovid. Mas qual que é a indicação? Ele é indicado para casos leves a moderados de Covid-19 em regime ambulatorial, portanto, se o paciente está ali internado, não é para prescrever, tá certo? E para pacientes que têm um alto risco de progressão grave da doença, tá bom? Por alguma comorbidade, alguma condição especial que faça com que ele seja classificado de alto risco, tá bom? O Paxlovid, ele então não deve ser indicado para pacientes internados, para pacientes em uso de O2 suplementar, para pacientes com doença renal crônica e para gestantes, esses dois últimos, em função de a gente não ter estudos validados nem para verificar segurança, nem qual é a posologia mais adequada pensando em correção renal, tudo bem? Além disso, eles deixam muito claro que ele não deve ser utilizado nem para profilaxia pré nem pós-exposição. A posologia que vocês vão prescrever é de 150 mg de nirmatrelvir, junto com 100 mg de ritonavir, de 12 em 12 horas, por 5 dias no máximo. É importante lembrar que esse medicamento ele vem caro, mas ele passa a ser uma opção aí de consultório para o seu paciente, caso ele tenha alguma dessas indicações. Vem cá, porque teve mais uma que surgiu depois de um dia da liberação do Paxlovid. A Anvisa liberou em caráter emergencial as vacinas bivalentes da Pfizer.
Elas já haviam sido liberadas em mais de 30 países ao redor do mundo e elas têm a proposição de, além de proteger para a cepa original, adicionar a proteção para uma das subvariantes da Omicron. Na realidade, são duas vacinas que foram liberadas, que é a bivalente BA1 e a bivalente BA4 e BA5. O que é importante saber sobre elas, galera? Primeira coisa é que elas não servem para o esquema básico de 2 doses, tá? Então, para ser candidato a bivalente, a pessoa já tem que ter recebido pelo menos 2 doses de uma vacina monovalente já validada pela Anvisa. Estou falando das vacinas da AstraZeneca, da Janssen, da Pfizer, enfim, ok? Elas servem somente como vacina de reforço e a aplicação delas acontece pelo menos 90 dias ou 3 meses depois da última dose, seja ela do esquema básico ou da dose de reforço. Ela também não foi liberada para menores de 12 anos e a sua liberação foi feita através de um parecer e uma consultoria técnica de várias sociedades. Infecto, pediatria, pneumologia e por aí vai, beleza? Então é isso. Eu quero que vocês gravem esses conceitos, atualizem e, se curtiram, obviamente compartilhem para quem vocês acham que pode se beneficiar dessas informações e não deixa de me mandar caso você tenha algum assunto que queira que a gente discuta aqui na Média. Um beijo e até a próxima. Valeu!